Muito bom. Bom, eu queria discutir hoje um assunto interessante. É, hoje, na verdade, né? Se a gente pegar o noticiário, você vai ver lá a informação de que uma empresa chamada Nvidia se tornou a segunda maior empresa do mundo em valor de mercado. Essa foi a informação de hoje de manhã, uma notícia impressionante. Uma empresa, ela passou a Apple, virou a segunda, agora já virou de novo. Agora a Apple já passou, porque isso vai variando aos pouquinhos. A Apple já passou lá de novo. Mas são empresas que estão beirando, no caso da Apple e da Microsoft, as duas maiores empresas do mundo, 3 trilhões de dólares em valor de mercado. A Nvidia passou a barreira dos 3 trilhões de dólares em valor de mercado ontem. Hoje já caiu um pouquinho, mas está batendo no 3 e ao longo do dia isso pode mudar de novo. Essa Nvidia, para quem não está familiarizado, é uma das gigantes do mercado de tecnologia, inteligência artificial, fornece componentes para supercondutores, supercomputadores dos mais poderosos do mundo. Então, só para efeito de comparação, a nossa maior empresa privada é a Vale, em valor de mercado, não em faturamento, nós estamos falando valor de mercado. Você pegar todas as ações daquela companhia e você vender, quanto que vale. Então, a Vale, em valor de mercado, é uma empresa de 50 bilhões de dólares, ou seja, a Nvidia, a Apple e a Microsoft valem 60 vezes o valor das ações da Vale. Cada uma delas, hein? Não é que as 3 somadas. Cada uma delas. 60 vezes o valor da nossa maior empresa privada. Né? E por que eu estou trazendo essa discussão? Por que é importante a gente discutir o valor de mercado dessas empresas? Por que é importante a gente olhar para as empresas gigantes? Porque quando a gente olha para essa lista das empresas gigantes, de certa maneira a gente está vendo para onde o mundo dos negócios está indo, para onde o investimento está indo, para onde o capital está indo. E o capital migra. O capital não fica estancado num determinado setor, num determinado modo de pensar. O capital se movimenta. Então, no início do século XX, a maior empresa do mundo era uma empresa de petróleo, a Standard Oil, do John Rockefeller. Foi a primeira empresa bilionária do mundo, bilionária em bilhão de dólares. Hoje a gente tem empresas trilionárias. Na lista das 10 maiores empresas do mundo, todas estão acima de 500 bilhões de dólares. Aliás, bem acima de 500 bilhões de dólares. As 10 maiores empresas do mundo estão acima de 500 bilhões de dólares. Se pegar as 15 maiores empresas do mundo, elas estão acima de 500 bilhões de dólares, pois naquele tempo surgiu a primeira empresa bilionária, que era uma empresa de petróleo. Aí, durante muito tempo, até coisa de 20 anos atrás, a maior empresa do mundo era a GE, que é uma empresa que foi criada no século XIX. Um dos fundadores é o Thomas Edison, que inventou a lâmpada incandescente. A GE é uma mega empresa, um mega conglomerado, atua em aviação, atua em energia, equipamento médico e tal. A GE hoje não aparece entre as 50 maiores empresas do mundo, em valor de mercado, ainda que continue a ser uma potência global. Aí você tem muita gente estudando os movimentos das companhias, a lista das grandes, não só por curiosidade. Na lista das grandes, uma das 10 maiores empresas do mundo é o laboratório Eli Lilly. Esse laboratório fabrica um remédio, que é aquele Monjaro, de injeção, que é para diabetes, mas tem sido usado também para redução de peso. É um dos 10 maiores empresas do mundo. A Amazon, uma das maiores empresas do mundo. O Google, enfim, por aí vai. Mas por que eles ficam analisando? Para entender esses movimentos do capital. Então a gente teve a fase industrial, depois a gente teve a fase do hardware, que deixou na lista das gigantes, aliás, na primeira posição, a Microsoft, mas já não tem mais a IBM, já não tem mais a GE. E agora a gente está na fase das plataformas. Daí a presença de Google na lista das maiores, né? O grupo chama Alphabet. Daí a presença da Amazon. Daí a presença do Facebook, que chama Meta, que aparece na lista das maiores. E o que essas empresas, não só essas empresas, mas o que as maiores empresas do mundo têm em comum? Primeira coisa, estão sediadas num país
que lidera a economia mundial. 8 das maiores empresas do mundo estão nos Estados Unidos. Empresa sediada nos Estados Unidos, acesso ao mercado de capital forte. O mercado de capitais americano é forte, é sólido, é o maior do mundo. Acesso a financiamento farto e mais barato. Ambiente de negócios adequado ao progresso e ao desenvolvimento. Mão de obra farta. Investimento em educação para valer. As maiores universidades do mundo estão nos Estados Unidos. As maiores universidades do mundo não têm vergonha de fazer parceria com o setor privado. Aqui, as maiores universidades brasileiras estão tudo em greve. As universidades federais tudo em greve, tudo parada, despencando, desmontando. Outro dia saiu na primeira página de um jornal uma foto da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Parecia, Fábio, Débora, ouvinte querida, uma imagem de Porto Alegre pós-enchente. Mas não era, era o Rio de Janeiro. Universidade Federal, um lixo, caindo aos pedaços, ferro aparecendo. Ambiente de negócios, investimento em educação. E isso faz empresas grandes. Países grandes fazem empresas grandes. E empresas grandes fazem países ainda maiores. Não há capitalismo pujante em país fechado, de economia retrógrada. Nós não vamos chamar a China de capitalismo. O empreendedor não vai para a China produzir. Pode produzir lá, levando para as parcerias que fecha com o governo. Mas não é um lugar onde floresce a inteligência e o capital. E as iniciativas. Google, Amazon, Facebook, Microsoft, IBM, GE, Standard Oil, tudo americano. Não tem país grande gastando tempo discutindo taxa da blusinha. Mas não tem. Não tem país grande discutindo uma proposta de emenda constitucional para saber se vai cobrar tributo ou não vai cobrar tributo dos imóveis que ficam até 33 metros da faixa do mar. Entendeu? Isso é uma discussão. Faz a lista, assim, vamos listar os 50 problemas brasileiros. Nenhum deles vai ser se deve cobrar laudêmio ou não deve cobrar laudêmio na faixa litorânea. Isso é ridículo. Quer cobrar, cobra. Não quer cobrar, não cobra. Não interessa. Vamos resolver isso? Ah, é importante. Ah, tá bom, é importante. É importante, número 50, 80. Não tem país grande com judicialização, aonde um juiz manda mais do que um CEO na empresa do cara, eu estou falando. O senhor não vai fazer isso, o senhor vai fazer aquilo, o senhor tem que pagar, o senhor não tem que pagar. Isso não existe. Todas as empresas globais que atuam no Brasil sofrem. A gente não vai levar isso a sério porque a gente não quer. Porque a gente quer ouvir o que diz o Barroso, porque a gente quer ouvir o que diz o Gilmar, porque a gente quer ouvir o que diz o Alexandre de Moraes, porque a gente quer ouvir o que diz a Carmen Lúcia. Eles é que mandam. Não tem país grande construído à base de BNDES. País grande, empresa grande, solidez advém dos ambientes em que há investimento em tecnologia, não no departamento jurídico. A Apple tem mais de 160 mil funcionários. 16 mil são engenheiros. O Brasil forma 30 mil engenheiros por ano, a Índia forma 200 mil. Agora vai ver advogado. Vai ver advogado. Aí a gente é campeão mundial. Tem mais faculdade de direito no Brasil do que em todos os outros países do mundo somados. Um advogado para cada 164 habitantes. Na Índia, um para cada 700 habitantes. Então, olhar para NVIDIA passando a Apple e sendo ultrapassada de novo pela Apple, então hoje a gente teve tanto o movimento de ida quanto o movimento de volta, olhando a lista das grandes e olhando a lista
das grandes no Brasil, a gente vê para onde a gente vai, para onde esses caras vão. Pega na lista das maiores empresas americanas, não por faturamento, volto a dizer, mas por valor de mercado, tem um banco, JP Morgan, é o 10º, um banco. Pega na lista das maiores empresas brasileiras por valor de mercado, tem 7 bancos. 7, o Itaú e Itaúsa entram, então 6 bancos. 6 bancos. Nos Estados Unidos tem um. O país do mercado financeiro tem um banco na lista das 10 maiores empresas por valor de mercado. E tem um monte de empresas de tecnologia, tem um monte de engenheiro, tem É isso que faz um país grande. Então, quando você soma as 10 maiores empresas brasileiras, o valor de mercado, e as 10 maiores empresas americanas, o valor de mercado, as 10 maiores empresas americanas valem 44 vezes as 10 maiores empresas brasileiras, ainda que faturem 11 vezes mais. Quando você pega o faturamento dos 11 maiores faturamentos americanos, que não é a mesma lista das empresas de maior valor de mercado, porque a empresa de maior faturamento americana é o Walmart, a empresa de maior valor de mercado americana é a Microsoft. Quando você pega os 10 maiores faturamentos americanos, Walmart, pega a Amazon, aparece, Apple, até aparece, United Health e outras e tal, você vai somar a 4 trilhões de dólares. Quando você pega o faturamento das maiores empresas brasileiras, as 10 maiores, e aí também não entram as mesmas, né? Porque entra a Vibra, entra a JBS, que não está entre as 10 maiores empresas de valor de mercado, mas está entre os 10 maiores faturamentos. É 11 vezes mais. Então, as empresas americanas, as 10 maiores empresas de maior faturamento dos Estados Unidos, faturam 11 vezes mais do que as 10 maiores empresas brasileiras por faturamento. Só que quando você pega e compara as 10 que mais valem no mercado, é 44 vezes mais. Ou seja, elas são muito mais valorizadas do que as empresas brasileiras. É à toa? Ou o capital não quer vir aqui investir no nosso mundinho? Quem quer investir no nosso mundinho são os mercadantes, os BNDES, as Dilma, os bancos do BRICS. Sabe? É o intervencionismo, é o STFismo, é o pequismo, é a blusinismo, é o Geraldo Alckmin, vamos fazer uma política industrial, que não leva a lugar nenhum. Não adianta fazer política industrial num país que é anti-indústria, num país que é anti-capital, num país que ofende o investidor. Não adianta fazer política industrial. Criar um nome bonitinho, fazer um PowerPoint, que aliás vem das empresas de tecnologia, e aí querer que o empresário bote dinheiro. Não vai botar dinheiro, ele vai botar dinheiro no mercado americano, vai botar dinheiro na Coreia, vai botar dinheiro... Não vai botar dinheiro no Brasil. E quando vai botar dinheiro no Brasil é porque o juro subiu. O juro precisa cair, mas é só o juro cair? Não é só isso que cria um ambiente de negócio favorável. Cadê os engenheiros? Cadê a universidade que não faz outra coisa senão greve? Então, essa distorção toda aparece da análise de uma lista dessa. Esse debate a gente tem que fazer. Esse é o debate maduro. Não é o debate da Bruzinha, não é o debate do Laudemilzinho. Isso aí é ridículo. É ridículo, claro, você não cobrar uma taxa sobre o importador que manda coisa para cá, ferrando a indústria nacional. Mas não vai mudar nada. Nós vamos taxar as blusinhas, não vai mudar nada. Essa PEC idiota aí de cobrar ou não cobrar na faixa de marinha, isso é irrelevante. Se passar não muda nada, se não passar não muda nada. Quer dizer, o Brasil que fica votando coisa que não muda nada. É isso que nós temos que parar de fazer. Vamos começar a fazer coisa que muda alguma coisa. Olha só o que muda na verdadeira economia mundial. Porque senão nós vamos ser sempre consumidores e pequenos nesse mundo dos negócios para valer. Nós vamos ser um país onde ninguém vai conseguir empreender uma coisa que realmente é grande. É de se surpreender que exista uma VEG ainda resistindo, existe uma Embraer e tal. Mas a gente precisa olhar para isso e falar que ensinamento dá uma empresa como uma NVIDIA surgindo, passou e foi ultrapassada de novo, surgindo entre as grandes do mundo, em pouquíssimo tempo. E a gente querendo
que as coisas se acomodem do jeito que a gente quer, do jeito que Brasília quer, do jeito que a turma que acha que o mundo ainda é São Bernardo dos anos 70. Não é mais, mudou, mudou. Ou a gente muda a cabeça, ou o Brasil vai ser condenado. Eu não queria o Brasil condenado. Eu não quero isso para os meus filhos, eu não quero isso para os seus filhos, e a gente tem que olhar para isso. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.